A todos. Nós vamos hoje expor a ideia do título da nossa proposta de palestra. Qual é a nossa missão maior no mundo? Nós vamos começar com uma história. Uma certa vez, no Beit Midrash, na casa de estudos do grande tzadik que viveu há 200 anos atrás, Rabi Israel de Ruzhin, conhecido como Ruzhiner Rebbe, que morava na Bielorrússia, na Rússia Branca, era contemporâneo do primeiro Rebbe de Lubavitch. Na sinagoga dele, os Hassidim estavam fazendo uma espécie de Farbrengen, de reunião hassídica, estavam confabulando. Aí entrou no ambiente um senhor judeu, dizendo o seguinte, que ele precisava falar Kadish pelo pai falecido dele, e ele precisava do minyan, do quórum de 10 judeus adultos, acima de bar mitzvah, de 13 anos, e ele morava num lugar onde não havia sinagoga, então ele estava procurando aquele ambiente, pedindo, por favor, para que todos possam participar juntamente com ele do quórum, do minyan, para ele poder fazer a oração especial pela elevação da alma do pai dele, que é o Kadish. Os Hassidim, eles aproveitaram a oportunidade e sorrindo, bem descontraída, com descontração, descontração. Então, eles pediram, tudo bem, nós fazemos a reza junto com você, mas com uma condição. A condição é que você atravesse a rua e compre uma garrafa de vodka para a gente fazer lechaim, porque nós queremos também fazer um farbrengen, uma reunião, e vamos fazer um lechaim para a elevação da alma do seu pai. Esse senhor, ele estava meio a contragosto, ele fez isso, mas ele atravessou a rua, foi lá na vendinha e comprou a garrafa de vodka. Eles fizeram a oração, ele falou o Kadish, mas no final, quando terminou a oração, os Hassidim começaram a fazer lechaim e tomar vodka e cantar, e estavam bem alegres, efusivos, falando palavras de Torá. Aí um dos Hassidim pediram para ele tomar o copinho dele de vodka. E ele não estava muito disposto a fazer aquele lechaim. Lechaim significa a vida, a saúde. E no final, nessa hora que havia aquele mal-estar, porque os Hassidim estavam querendo que ele tomasse, que ele fizesse um lechaim, só umedecer os lábios já é chamado de lechaim. A quantidade de vodka pode ser mínima para fazer um lechaim, não precisa muito, só um golinho de nada. Ele não queria fazer. De repente, no ambiente, sai do seu gabinete, do escritório, sai o próprio Rebbe, o Ruzhiner, Rabi Israel de Ruzhin, o Santo Rebbe. Quando ele entra, todos se levantam em reverência ao Rebbe, e o Rebbe começa a contar uma história, olhando para todos, com uma boa história hassídica, uma história dentro da outra história. Aí o Rebbe começa dizendo as seguintes palavras. Um agricultor, na sua propriedade, na fazenda, plantou trigo, e uma centelha, uma faísca divina, uma alma, acabou pairando no trigal. E o trigo cresceu, belo, bonito, as espigas. Depois houve o momento da colheita. E aí começaram a fazer feixes das espigas do trigo.
e começaram a juntar um monte desses feixes. E aquela faísca daquela alma pairou num feixe do trigo. Esse trigo foi encaminhado, levado com outros feixes para para uma carroça. E essa carroça, no final, foi para uma fábrica. E a faísca divina sempre junto daquelas espigas, daquele feixe. E houve todo um processamento, era uma destilaria, e a faísca sempre acompanhando aqueles feixes. E aí produziram uma bebida, um destilado do trigo, que era a vodka. E aí a faísca se encostando numa quantidade de vodka. E aí a vodka foi engarrafada, e as garrafas foram colocadas em caixas, e as caixas, por sua vez, foram para uma outra carroça. Essa carroça atravessou aldeias, cidades, até que chegou numa cidade. E a faísca, ela pousou em algumas garrafas de uma caixa específica. E essa caixa específica foi levada naquela cidade para outro endereço. Era uma venda de vodka. E aquela faísca divina pousou, pairou em algumas garrafas, até que entrou uma pessoa na venda, na vendinha, e comprou uma garrafa. E a faísca divina pairou naquela garrafa. E aí esse senhor levou para o outro lado da rua essa garrafa de vodka. E abriram a garrafa e puseram em vários copinhos o conteúdo líquido da vodka. E um copinho foi parar na mão desse senhor. E a faísca divina se concentrou naquele punhadinho, aquela pouca quantidade de líquido, naquele copinho segurado pelos dedos daquele senhor. Aí o Rabi Israel de Rugin, o grande tzadik, olhou para aquela pessoa e falou: a faísca da alma do seu pai está no seu copo de vodka. Você não vai fazer um lechaim, uma elevação da alma dele? Você não vai fazer uma homenagem, um desejo? O Hassid, aquele senhor, na hora, ele levou um susto, ele deixou o copo na mesa, ele desmaiou. Tão impressionado que ele ficou. Depois que ele recobrou os sentidos, então ele pegou aquele copinho, fez uma bênção e fez um lechaim para a elevação da alma, da faísca da alma do pai dele, que estava pairando exatamente naquela vodka que ele acabou de sorver. E assim a alma do pai dele foi elevada naquele dia, no aniversário de falecimento do pai dele. Por que eu contei essa história para vocês? Muito simples. Um aspecto interessante e bem impressionante dessa história é que uma faísca divina foi selecionando pela vontade própria, ela foi cada vez mais optando e selecionando por onde pairar. Então começou no trigal, depois ela foi pairar no feixe, depois entre vários feixes entrou numa carroça específica, depois viajou muitas horas, às vezes dias, para chegar até seu destinatário e pairou numa garrafa em detrimento de outras garrafas, até que ela alcançou o seu objetivo final, que foi estar presente aquela faísca naquele copinho de vodka, quando o próprio filho daquela alma, o próprio filho que ainda estava no mundo físico e material, fazendo uma bênção, elevou a faísca divina, aquela faísca que se encontrava pairando aquele copinho. Essa
é a realidade maior da criação do universo. A alma ocupa o corpo, guardando as devidas proporções, assim como Deus ocupa o universo inteiro, na verdade, está dentro de Deus. Mas existe um propósito maior em absolutamente tudo. E Deus proporcionou a capacidade para o ser humano da escolha. Primeiro, Deus criou os mundos espirituais, que eles são infinitos, muito intensos. Eles têm um sem número de aspectos diferentes que cada plano, cada nível transforma-se num verdadeiro mundo diante da imensidão que há em cada nível espiritual. E depois, diante de tudo aquilo, ele criou um cisquinho, uma poeirinha, uma migalhinha diante dos mundos espirituais. Qual é a migalhinha? Essa migalhinha se chama universo. Universo com 2 trilhões de galáxias, 3 quatrilhões de estrelas, universo com a massa escura por trás das galáxias, que é incomparavelmente maior a toda a matéria que existe. Esse universo, ele é tremendo, tremendamente grande, gigante. E aí a Hashem escolheu um outro cisquinho, uma outra migalhinha. Essa migalhinha se chama planeta Terra. E dentro dessa migalhinha, a Hashem escolheu outras migalhinhas dentro dos 125 milhões de quilômetros quadrados que compõem o planeta. Cada uma dessas migalhinhas se chama ser humano. E diante de 7 bilhões de migalhinhas, que não é exatamente um número pequeno, 7 bilhões de seres humanos, Deus escolheu entre esses 7 bilhões alguns que iam pensar mais no Criador do mundo, iam procurar um propósito maior para a vida. Dentre esses 7 bilhões, que é uma verdadeira vastidão, apareceram o povo de Israel e os Bnei Noach como monoteístas. E o objetivo maior é a conexão com o grandioso, com Deus, com o Criador do mundo, para fazer a vontade de Deus. Veja só como Deus mexe com proporções. Os mundos espirituais, em relação aos quais o universo é uma migalhinha, o universo, em relação ao qual o planeta Terra é uma migalha, o planeta Terra, em relação ao qual a humanidade, os seres humanos, são pequenas migalhinhas, 7 bilhões de pessoas, em relação às quais o povo de Israel tão pequeno e o número de Bnei Noach diminuto no mundo, migalhinhas. Mas Deus, tal qual aquela história da faísca da alma que foi pairando cada vez mais em outro lugar para chegar até o copinho do filho daquele falecido, para a alma do falecido ser elevada, Hashem, o Criador do mundo, seletivamente colocou a vontade maior dele, o propósito maior da criação de tudo, colocou nas nossas mãos. Nós que somos quantitativamente verdadeiras migalhas. A nossa dimensão física não é nada. Mas aí entra um outro conceito. Apesar da nossa dimensão física ser diminuta, ser pequena, diante dos mundos espirituais, diante do universo, diante do planeta Terra, diante dos 7 bilhões de pessoas, ainda assim, a expectativa divina está centrada em cada um de nós, para um propósito maior. Então, a mensagem aqui é clara. Deus é o Senhor das proporções. Em relação à vontade de Deus, não há diferença entre os mundos espirituais e um grão de areia, um pó
um grãozinho, uma poeira, um grãozinho de poeira. Para Deus não faz a mínima diferença. Mas Hashem quer que nós, seres humanos, com o tesouro que ele nos deu, que é a capacidade de escolher entre o bem e o mal, possamos optar por um caminho, trilhar por um caminho segundo o nosso discernimento, a nossa escolha, a nossa opção. Quando Deus criou tudo, foi com a condição que a partícula ínfima de tudo, que somos nós mesmos, pudéssemos, com a nossa dedicação, justificar absolutamente tudo que foi criado. Então, quando nós nos conectamos com Deus, nós justificamos o fato de existirem 7 bilhões de pessoas, mesmo que a maioria absoluta delas, ou quase a totalidade, está desconectada de Deus. Quando nós nos conectamos com Deus, justificamos o fato de vivermos tais quais migalhinhas num planeta gigantesco de 125 milhões de quilômetros quadrados entre oceanos e montanhas e vales e icebergs e ilhas nos confins do mundo e cordilheiras e florestas densas e o fundo dos oceanos e todo o ecossistema que existe nas florestas, nos oceanos, nas montanhas, e a estratosfera, a atmosfera, estratosfera, ionosfera, e tudo que existe dentro do planeta, e todos os 114 elementos químicos com as suas combinações e com todas as substâncias químicas e reações químicas e todas as forças energéticas que caracterizam esse mundo físico e todas as transformações de toda a fauna, a flora e os micróbios e os micro-organismos e o corona, entre parênteses, e tudo que existe nesse mundo, e além do planeta, então tem o sistema solar e a galáxia, e todas as galáxias e o universo inteiro e todos os infinitos mundos espirituais existem só por causa da nossa conexão. Quando nós nos conectamos com Deus, justificamos toda a existência e toda a realidade maior. Em geral, a partir da revelação de Deus no Monte Sinai, nós descobrimos qual é o nosso propósito maior. Daqui a 2 dias, nós vamos estar comemorando 3.332 anos desde que Deus se revelou no Monte Sinai. A revelação de Deus no Monte Sinai foi algo histórico. Foi um evento para milhões de pessoas. Milhões de pessoas estavam assistindo, não pelo Zoom, não pela internet. Estavam assistindo presencialmente. Estavam vendo com os 2 olhos a revelação de Deus. Uma grande revelação. É claro que Deus não tem fisionomia, mas eles sentiram a presença de Deus. Vários fenômenos extraordinários, milagres ocorreram na hora da entrega da Torá. Naquele momento, o Criador de tudo, o Todo-Poderoso, uniu nós, que somos limitados, nós, que somos imperfeitos, nós, que somos simplesmente seres humanos, uniu-nos ao infinito. Foi um salto para o infinito. E entre todas as leis que foram reveladas por Deus, principalmente se destacou naquele momento o Decálogo, os 10 mandamentos, e a
7 leis universais dos descendentes de Noé, Bnei Noah, que é a abrangência de toda a humanidade. A partir dessas leis, a partir desses preceitos, nós conseguimos nos conectar ao infinito, nós conseguimos nos conectar ao Criador de tudo e justificamos a existência e o propósito e a intenção por trás da criação da realidade maior. Sejam os infinitos mundos espirituais, seja o universo, com todas as suas galáxias, estrelas e planetas, seja o sistema solar, com o Sol e os planetas do sistema estelar, seja o planeta Terra, e seja essa diversidade incrível de criaturas e fenômenos e reações químicas, físico-químicas, todos os fenômenos naturais, e sejam todos os 7 bilhões de indivíduos, entre homens, mulheres e crianças, que compõem a humanidade. Tudo isso é justificado, tudo isso alcança um propósito maior quando serve de pano de fundo, quando serve de cenário para que nós, monoteístas, nós, Bnei Noah, nós, judeus, entremos no palco, em cena, para cumprirmos perfeitamente com o nosso papel. Essa é a nossa missão maior, fazermos a vontade de Deus se realizar nesse mundo. Por quê? Não sabemos. Deus precisa de nós? Não. Definitivamente não. Deus precisa do mundo? Não. Também não. Deus precisa do planeta Terra, do sistema solar, da galáxia Via Láctea, dos 2 trilhões de galáxias, 3 quatrilhões de estrelas e planetas do universo. Deus precisa de tudo isso? Não. Deus precisa dos mundos espirituais? Também não. Então, se Deus não precisa, por que Ele quer? Simplesmente, em se tratando de Deus, a pergunta e a resposta se confundem. Sabe por que Deus quer? Simplesmente porque quer. A pergunta é a resposta ao mesmo tempo. Nós não entendemos o querer de Deus, que é infinito. Então, a primeira dica do nosso encontro é que o objetivo maior pelo qual vivemos e existimos é justificar a nossa vida, a nossa existência, a realidade maior e o existir de absolutamente tudo. Tudo existe por quê? Única e exclusivamente por causa de nós. Quem somos nós? As pessoas que procuram se conectar com Deus, com o Criador de absolutamente tudo. Ao mesmo tempo cumprimos com a vontade de Deus e ao mesmo tempo justificamos todo esse cenário que descrevemos, um cenário desproporcional. Não há proporção entre o ser humano e o universo. Não há proporção entre o ser humano físico e os mundos espirituais. Mas quando a nossa alma, que é uma faísca divina, procura se conectar ao seu Criador, procura se conectar à sua fonte maior de vitalidade, então nós justificamos absolutamente tudo e fechamos o ciclo. Por que fechamos o ciclo? Porque atingimos ao mesmo tempo a causa e a finalidade. Interessante que as massas celestes, elas têm um formato curvilíneo. O nosso órgão principal, que é a cabeça, que controla todo o corpo, tem um formato curvilíneo, esférico. Dizem os astrofísicos que o espaço vazio também tem um formato curvilíneo.
E por que essa circunferência? O que é, na verdade, uma circunferência? É uma linha totalmente fechada, onde o início e o fim dessa linha, em qualquer ponto da linha da circunferência, se confundem, o início e o final. Por que tudo tem um formato circunférico? Porque nós refletimos o propósito maior de toda existência. Deus, ao mesmo tempo, ele é a causa primordial de absolutamente tudo, e ao mesmo tempo, Deus é a meta final, a causa primordial e a meta final. E aonde se encontram? No mesmo ponto, como se fosse uma circunferência, uma linha circunférica fechada, onde o início e o final se encontram o tempo todo, em qualquer ponto da linha da circunferência. Quando nós nos conectamos com Deus, nós nos conectamos com a causa primordial, com o primórdio da criação de tudo, o primórdio da existência maior de tudo, e ao mesmo tempo nos conectamos com a finalidade lá no fim do caminho, lá no fundo do túnel, lá do outro lado, ao sairmos do túnel da existência, das circunstâncias da vida, lá se encontra o objetivo de tudo, lá se encontra a meta final, a finalidade maior, Deus, a plena existência, em relação ao qual podemos afirmar categoricamente, parafraseando Rambam, Maimônides, de que Deus é a única existência absoluta. Maimônides Rambam começa a obra magnânima dele, de mais de 1000 capítulos de Alahá, de lei judaica, codificando praticamente todo o judaísmo, os 613 preceitos, incluindo também os 7 preceitos de Noach, de Bnei Noach. Rambam, ele começa a obra monumental dele com as seguintes palavras: Yesod ha-Yesodot, ve'amut ha-Chochmot, o fundamento de todos os fundamentos e o pilar de todas as sabedorias é a ciência e a consciência da existência do ser absoluto Deus. Esse é o fundamento de todo o pensamento humano. O resto são elucubrações, divagações. É o pensar pelo pensar. O ser humano gosta de pensar, ele é um ser pensante, ele é um ser falante, ele é um ser andante, mas o pensar pelo pensar não se justifica. Só se justifica o fato do ser humano ser um ser racional quando ele usa a sua razão, o seu intelecto, para se ligar a Deus. Na verdade, eu tenho uma tendência de me aprofundar um pouquinho nas minhas ideias, mas na verdade é para eu dar um pouquinho mais de profundidade. Hoje em dia, na mídia, tem muita coisa que nos toca o nosso sentimento, nosso coração, mas nem sempre com aquela profundidade maior que nos faz pensar. É uma mitzvah pensarmos como atingirmos o nosso propósito maior. Como dizem os sábios do Talmud, da et Elokei avicha, conheça o Deus do seu antepassado, dos seus pais, dos seus antepassados. Há uma mitzvah de conhecer Deus. E conhecer significa se envolver intelectualmente de forma que surja um sentimento de amor. Olha que interessante, no Shema Israel, que é a frase que é a oração e a frase máxima do judaísmo, começa a primeira frase, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. E na sequência, Baruch Shem Kevod, uma frase menorzinha, depois vem um texto bíblico.
Ve'ahavta et Hashem Elokecha. E amarás o eterno teu Deus. Será que dá para mandar no sentimento de uma pessoa? Chegar assim de sopetão, de surpresa? Ame, odeie. Sentimento não pode ser instantâneo, não pode ser simplesmente de um segundo para o outro. Então, como que Deus pode pedir que nós o amemos? E ainda uma ordem, né? É taxativo, é imperativo. Ame o eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com tudo de si. Entregue e deu tudo de si para amar a Deus. Então, é claro que está subentendido que não é de um segundo para o outro, de um instante para o outro que nós vamos amar a Deus. Quando Hashem fala na Torá, ame ao eterno teu Deus, ele está querendo dizer, pense e reflita, e pense bastante, e se aprofunde nos seus pensamentos para ver quão maravilhoso, quão extraordinário, quão espetacular é aquele que te criou, aquele que te provê de casa, de comida, de amor, de família, de estabilidade, equilíbrio, aquele que consegue fazer com que você ande, com que você sinta, com que você pense, com que você interaja, aquele que lhe deu um par de olhos, para ver, uma boca para além de se alimentar, conseguir verbalizar as ideias, as mãos para trabalharem juntamente com os pés, aquele que criou um sistema sofisticadíssimo, que é o seu organismo, e é um microcosmos, o corpo do ser humano, como diz o salmista, o rei David, Mipsari ereze Eloká. Da minha carne verei Deus. Eu olhando para o meu corpo e para as estruturas bioquímicas do corpo, eu já consigo enxergar a maravilha de Deus. O corpo possui, no mínimo, 200.000 proteínas diferentes, sem falar em outras estruturas bioquímicas, ainda em maior quantidade, como as células, ou as estruturas celulares, os tecidos, etc., os órgãos e todas as funções, e as glândulas, e as substâncias, o número de substâncias e funções bioquímicas a perder de vista. E as sinapses, as comunicações entre os neurônios do cérebro. O único número maior que existe, maior ainda que o número de estrelas e planetas, que são 3 quatrilhões, é o número de sinapses, o número de intercomunicação entre os neurônios do cérebro. É um número espantoso, eu não me lembro exatamente qual, mas é um número espantoso. Quando nós começamos a refletir sobre Deus, nós ficamos admirados. E quando nós vemos e chegamos à conclusão, como Ele nos protege, como Ele nos favorece, como Ele está interessado no nosso desempenho, como cada um de nós é importante para Hashem, é importante para Deus, como Ele conseguiu centrar a expectativa infinita dele, mesmo criando um universo tão maior e os mundos espirituais tão maiores, ele centra a expectativa dele exatamente no desempenho de cada um de nós. Nessa hora, nós conseguimos desenvolver, por meio da reflexão, do pensamento, um sentimento profundo de amor a Deus. Além da ideia geral de que nós temos as 613 mitzvot da Torá, os 613 preceitos, nós também temos uma missão maior particular. Os 613 preceitos e as 7 leis universais dos filhos de Noé, dos Bnei Noach, essas são regras gerais que são válidas para todos, indistintamente. Mas nós temos uma missão maior que difere
em cada indivíduo difere de um para outro. Qual é essa missão maior? Esclarecem os nossos sábios que nós não sabemos qual é a nossa missão maior. Então, como vamos descobrir o que Deus quer, não só de uma forma geral, mas individualmente, particularmente de cada um de nós? O que Deus quer de nós? Então, os sábios deram uma dica. Qual é a dica? Os sábios disseram o seguinte, que, em geral, nós temos facilidade em fazer muita coisa. Mas, muitas vezes, na nossa vida, nós temos um aspecto, alguma coisa a fazer, que é dificílima a sua realização. Cada um tem a sua dificuldade individual. Então, vêm os sábios e dizem, aquilo que é difícil de ser realizado é exatamente lá que se encontra a nossa missão individual. A nossa missão particular se encontra naquele aspecto que nós temos tanta dificuldade em realizar. Por quê? E aí explicam os sábios. Porque as forças antagônicas à santidade, elas têm acesso ao nosso arquivo lá em cima, nas esferas celestes, nos mundos espirituais. E essas forças sabem exatamente o que é importante para nós. O que Deus está esperando que nós realizemos em caráter particular, em caráter individual. E como essas forças foram criadas por Deus, as forças impuras, as forças do mal, as forças antagônicas à santidade foram criadas por Deus para fazer surgir o contraste e para nos dar a oportunidade da escolha entre uma coisa e outra. Então, elas salvaguardam o princípio do livre-arbítrio quando colocam 1000 pedrinhas no nosso caminho para dificultarem o nosso sucesso e o alcance de nossa missão individual, para que tenhamos a escolha. Já que essa missão individual é tão importante, então as forças impuras colocam 1000 pedrinhas para que a gente alcance essa missão com o esforço pessoal, com esforço próprio, com dificuldade. Então tem aquela frase de efeito que diz o seguinte, se uma coisa importante, se algo é difícil de ser realizado, é porque é importante. Porque se não fosse difícil, não seria tão importante assim. E a recíproca é verdadeira. Algo é importante porque é difícil. Porque se não fosse difícil, não seria tão importante assim. Algo difícil é importante e algo importante é difícil. Então, a gente tem que encarar as dificuldades da vida como um verdadeiro desafio, porque entre essas dificuldades há maiores, há menores, mas aquela bem chatinha que nunca conseguimos resolvê-la, superá-la, solucioná-la, é lá que está a nossa missão. E foi para isso que nós nascemos, para cumprir a missão maior e para cumprir a missão particular, que difere de cada indivíduo, de um indivíduo para o outro. Nós poderíamos pensar, mas é tudo tão difícil. Deus, um Deus oculto, ele quer tanta coisa da gente, mas ao mesmo tempo ele não aparece. Que negócio é esse do nosso patrão, do nosso pai, do nosso rei não aparecer? O que é isso? Por quê? Por que tem que ser assim? Então, nós vamos finalizar as nossas palavras e abrir para as perguntas com mais uma historinha também, com uma história. Nós começamos com uma história e vamos acabar com uma história. Uma certa vez,
talvez alguns de vocês já conheçam das mídias sociais, o Facebook, essa história, é uma história muito ilustrativa. Uma certa vez havia um garoto na praia, à beira do mar, olhando fixamente para o horizonte, para as ondas, para o mar, lá para o fundo do mar. Ele ficou olhando, olhando. Aí passou um sujeito e perguntou: garoto, o que você está fazendo aí? Ele falou: eu estou olhando para aquela direção no mar. Aí o sujeito perguntou: por que você está olhando para aquela direção? Ele falou: porque eu estou esperando um navio chegar e me apanhar aqui. Vem um navio, vem até aqui e vai embora. O sujeito, quando viu o garoto falando isso, pensou: coisa de criança. Ele está imaginando, ele está brincando de faz de conta. E todo dia o sujeito trilhava pelo mesmo trajeto, pelo mesmo caminho, e sempre encontrava aquele garoto que deixava o sujeito encucado. Ele começava a rir, e ele falava: você ainda está esperando o navio que vem te pegar? Que engraçado! Aí o sujeito caçoava, né, gozava do garoto, ria, se divertia às custas do garoto. Um certo dia ele está passando pela praia, de repente ele olha para o horizonte e vê um navio pequeno que vem se aproximando. Ele está bem longe no campo visual, bem longínquo. Ele vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. De repente se revela um navio enorme. E ele para petrificado, o sujeito olhando para o mar. E ele vê os marinheiros do navio jogando um bote no mar. E joga um bote com um motor atrás, motorizado, uma mini lancha, e vem para a praia. Aí eles fazem um sinal para o garoto olha para o sujeito e com um sorriso nos lábios se despede. E ele fala: eu não falei para você que vinha um navio enorme me pegar aqui na praia? Eu estou indo para lá. E ele entrou no bote e todos já colocaram o colete nele e já o amarraram no bote para não cair na água. E um dos marinheiros estava pronto para acionar o motor. Aí o sujeito não se conteve de curiosidade, de espanto, e perguntou para o garoto: só me diga uma única coisa, um único esclarecimento. Como que você sabia que esse barco enorme ia surgir no horizonte do oceano e ia se aproximar da orla marítima, da praia, e vinha te pegar? Aí o garoto olhou com outro sorriso no rosto e falou: muito simples. O capitão do navio é meu pai. É meu pai. Uau! O que ele quis dizer? Que estava tudo programado. Ele já estava à espera do navio. O navio viria de qualquer jeito. O navio estava oculto. Esse é o exemplo, é a história, mas na verdade é um exemplo. E qual é o exemplificado? Aqui é uma ilustração. Mas qual é a mensagem maior dessa história? Deus está oculto, pelo menos temporariamente, mas o nosso encontro com o nosso Pai Celestial, nesse mundo, veja, o garoto não foi a nado até o navio. As almas, quando as pessoas falecem, é como se o garoto fosse a nado, nadando até o navio. Não, o garoto não foi até o navio. O capitão do navio, que é o pai do garoto, combinou do navio vir até a ele, até o encontro dele. O garoto fez a parte dele, ele esteve lá presente no local de encontro, ele ficou esperando, ele criou uma expectativa, olhando o tempo todo e observando o oceano, até que o navio chegou. E aí ele foi levado pelos marinheiros para o reencontro com o pai dele, dentro do navio, e o navio chegou. Toda a existência de tudo, de todo o universo, de toda a realidade maior, é a marcação desse encontro entre o capitão do navio
E o navio aqui simboliza toda a espiritualidade, todos os mundos espirituais. O navio, quando vai se aproximando, vai ficando cada vez maior, significa uma revelação cada vez maior de Deus. E aí, então, nós saltamos para o bote, e o bote é alçado para o navio, e nos reencontramos com o nosso Pai Celestial. Isso vai ocorrer a partir da revelação do Mashiach. Quando o Mashiach se revela no mundo, é o barco que está, o navio gigantesco que está se aproximando do litoral. E o botinho, descido pelos marinheiros ao nosso encontro, é quando nós nos confraternizaremos com o Mashiach e com o nosso Pai Celestial, quando Deus se revelar no mundo. Deus haverá de se revelar plenamente. Sempre lembrando que Deus não tem cara, não tem fisionomia, não tem corpo, mas mesmo assim, nós, na condição de filhos queridos, nós vamos conseguir perceber Deus e falar com Deus. Hoje em dia, quando o pessoal, em geral, fala que começa a falar, não, porque eu conversei antes com Deus. Claro que tem muita gente religiosa que conversa, nós conversamos com Deus diariamente, nas orações, e sempre podemos falar com Deus. Mas tem uma parcela da população que fala com Deus e vai parar no ambulatório de psiquiatria. Uma vez tinha o meu cunhado, que é médico, ele trabalha no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Ele falou que apareceu lá um sujeito de nome Manuel, e ele foi aparecer no ambulatório de psiquiatria. Aí o médico psiquiatra pergunta para ele, seu Manuel, por que o senhor queimou com ponta de cigarro o corpo inteirinho da sua filha, de 12 anos? Ele falou, muito simples. Deus se revelou para mim e falou, Manuel, dá um jeito nela. Isso daqui é caso de ambulatório de psiquiatria. Isso não é falar com Deus. Isso é demência. Isso são problemas psiquiátricos. Mas não é isso que vai acontecer a qualquer momento. Nós não vamos precisar frequentar nenhum ambulatório psiquiátrico de hospital para deixarmos bem claro que nós estamos conversando com Deus, dialogando com Ele e criando o contato total, contatos imediatos do primeiro grau. Sabe por quê que vai estar super claro tudo isso? Muito simples. Porque a humanidade inteira vai ser conivente. Todos nós vamos participar. Todos nós. Isso ocorrerá por ocasião da revelação do Mashiach e a tão almejada redenção que deverá ocorrer a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Muito bem, vamos abrir agora as perguntas, por gentileza.